isso perde a valia. Então, essa frase aqui, impossível é progredir sem atender às obrigações da hora, é porque a gente... Olha, nós vamos ficar 1 milênio aqui, ouvindo o Ascan, mas sem colocar em prática, sem atender às obrigações da hora, não faz sentido. Ele sempre usa uma frase, eu não sei se com vocês, mas comigo ele sempre usa o seguinte, ele fala assim, olha, não adianta eu estar ao seu lado, falando com você 24 horas, se você não usar as minhas palavras efetivamente, colocar em prática, né? Então, às vezes, a Vânia, ser humano, tem uma vontade de mandar as pessoas se lascarem, tem uma vontade como que fala o ditado? Enfiar o pé na jaca. Aí eu lembro do que foi ensinado. Respiro fundo, engulo o dragão, engulo o sapo, engulo as lágrimas e atender às obrigações da hora. Porque chega de empurrar de barriga, né, gente? Chega de empurrar de barriga. Não dá mais. Nós não temos mais tempo. Para que encarnação nós vamos empurrar agora? Porque se a gente empurrar agora, nós vamos acordar em outro planeta, em condições muito adversas, tendo que inventar a roda, né? Tendo que aprender a fazer fogo, tendo que aprender a lascar pedra, e eu não quero isso mais, não. Eu já estou no momento de aprender altas tecnologias. Então, é engolir o choro e atender às obrigações da hora, né? Não dá mais para a gente ficar só naquela coisa ilusória da matéria, do status, do número de seguidores, do perfil que está lá nas redes sociais. Não tem jeito para isso mais, não, né? Então, Eusébio fala o seguinte, que torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Então, vamos lá. Recompor as energias. Por quê? Porque nós estamos todos desgastados. Quem é aqui nesse grupo? Nós estamos em poucos hoje, que pode falar que está zen. Fisicamente, espiritualmente. Não está. Não está. Então, nós estamos necessitando reajustar, recompor as energias. E aí é o que ele falou. Recompor as energias implica em atender às nossas necessidades. E aí a gente começou a ver essas necessidades, né? A semana passada, vamos continuar hoje, porque para recompor as energias, eu preciso atender minhas necessidades mais prementes. Essas necessidades, elas são de duas ordens, as naturais e as artificiais. As naturais e as artificiais, elas estão muito relacionadas às necessidades do plano físico. Mas eu tenho ainda outras necessidades, que são as espirituais. E mesmo nas necessidades espirituais, eu posso dividir em duas áreas, as necessidades espirituais básicas e as necessidades espirituais artificiais, secundárias, que são aquelas que eu crio para mim, né? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, que para recompor as energias, para atender essas necessidades, eu recorro a alguém ou a algo. As necessidades físicas, eu vou recorrer a um amigo, a um parente, a um chefe, a um professor, a um mestre, a um guru, a um sacerdote, a qualquer coisa nesse sentido.
Para atender às necessidades espirituais, necessariamente, eu preciso recorrer ao meu eu interior, ao Deus que habita em mim. Porque ele não está do lado de fora. Aí é que as pessoas ainda não entenderam. As pessoas continuam buscando Deus pregado numa cruz. Nem era ele que estava pregado na cruz, né? Mas olha o que é uma crença, o que é uma cultura, a instituição de uma cultura, né? Então as pessoas continuam acreditando que Deus foi crucificado, ou Filho de Deus, ou Deus vivo, como eles chamam. E o Deus é o Deus vivo, porque ele está vivo em cada criatura, né? Então, para recompor as energias, para atender essas necessidades, quando a criatura ela entende quais são os verdadeiros caminhos que a levam a recompor essas energias, ela anda aqueles 50% do caminho que nós falamos. Ela anda, ela trilha. Porque ela vai com as pernas dela. Ela vai andando com as pernas dela. Ela já sabe o caminho. Eu estou com algumas necessidades. Aí ela já autoclassifica essas necessidades. Estou com necessidades básicas relacionadas às questões materiais, financeiras, qualquer coisa nesse sentido. Ela sabe o caminho que ela precisa buscar para recompor as energias nesse sentido. Por que recompor as energias? Porque tudo que causa o menor estresse é uma válvula de escape da sua energia. Qual que é a sua energia? Vamos entender. Como que você produz a sua energia? Você tem 7 principais usinas de força. Mas você tem várias outras pequenas usinas que você nem toma conhecimento. Mas vamos falar das principais usinas de força, que você pode chamar de centros de força ou de chakras. Não é isso? Essas usinas, elas é que geram a energia que você precisa. Pense comigo, o seu cérebro, ele é uma sala de comando. Ele é uma sala de comando, cheio de botõezinhos, que são os sensores nervosos, né? Tá tudo ali, dentro dessa sala. O sangue que oxigena esse cérebro é bombeado, né, pelo coração. Então, veja bem, para o coração funcionar, o cérebro tem que dar um comando. E para o cérebro funcionar, o coração precisa oxigená-lo. O que isso significa? Lembra que eu falei na semana anterior que a diferença entre autossuficiência e independência, né? Então, você vê que ali, eles têm comandos autômatos, mas um depende do outro. Ora, se no corpo físico tem um exemplo claro de interdependência, de auxílio, né, de cooperação, não auxílio, de cooperação, um precisa do outro. Por que isso não haveria num campo mais amplo? Então, a sua energia, ela é gerada por esses centros de força aos quais o cérebro tem, sim, uma participação. Mas como que o cérebro tem participação se o cérebro é uma sala de comando física e os chakras, os centros de força, é uma usina de energia espiritual que está ali no seu corpo perispiritual. E como assim? Por quê? Porque o seu cérebro, ele é a área que abriga a mente. A mente, ela hospeda-se ali no cérebro, né?
e ali ela dá os comandos, né? Não é isso? A mente pensa ruim, as energias do chakra vão recrudescer. A mente pensa pensamentos negativos, a luz dos seus chakras vão diminuir. Vamos imaginar que a mente é aquela usina que tem o lago que vai sustentar essa usina, vai fazer com que as turbinas funcionem. Se não tem água para gerar as turbinas vão girar muito lentamente e não vai gerar energia suficiente para abastecer as cidades com eletricidade, tá certo? Se a criatura não cuida do tipo de pensamento que a visita o tempo todo, porque ela não tem só os pensamentos gerados pela sua mente. Ela tem pensamentos externos que lhe visitam, de entidades externas, extracorpóreas, que não fazem parte do seu corpo. Vocês chamam isso, muitas vezes, né, de influência espiritual, não é isso? E que pode ser de qualquer ordem, negativa ou positiva, né? Mas então, o que entra nisso aí? Uma coisa muito simples: orai e vigiai. Eu diria o contrário. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. E isso é uma atividade extremamente desgastante, energeticamente falando. Porque é fácil você olhar para o outro e ficar olhando e observando o que o outro está fazendo. O outro foi para a esquerda, o outro foi para a direita, o outro andou à frente, o outro vestiu uma roupa clara, o outro vestiu uma roupa escura, o outro... É fácil, mas e olhar para si mesmo? E vigiar os seus pensamentos. Vigiar o tipo de água, a quantidade de água que você está mandando para fazer gerar essas turbinas, né? Então, para recompor essas energias, veja bem, você tem uma participação muito significativa. Muito significativa. Porque a partir do momento em que se começa a controlar seus pensamentos, vem aquela onda de pensamento pessimista, aquela onda de pensamento limitante, aquela onda... Opa, aqui não. Espera aí, deixa eu me recompor as energias. O que me ajuda a recompor energias? Né? Eu trabalho muito isso com o meu canal. Eu já percebi que para o meu canal, uma das coisas que recompõe a energia para ela são as músicas. Então, quando vem esse tipo de pensamento, imediatamente a gente lembra. Tem outras pessoas que, para recompor as energias, precisam ver o pôr do sol, precisa ir para uma praça, precisa andar, fazer caminhadas. Ou vocês que são modernos, para recompor a energia, eu vou para uma academia, porque lá eu recomponho minhas energias. Não importa, né? Não importa. Só que você não vai conseguir recompor as energias verdadeiramente em baladas, em inferninhos, em situações em que, em vez de você se autoequilibrar, você vai entrar numa área de frequência muito baixa. E convenhamos, nem todo mundo tem o equilíbrio necessário para sair incólume, né, de uma situação em que não consegue controlar o tipo de energia. Então, né, dona Isaura? Você vai, viaja, faz o que tem que fazer, né? Conversa com várias pessoas, e aí acaba o quê? Carregando determinadas energias, né? Junto com você. Não é isso?
E essas energias, você não sabe lidar com elas se manifestam de que forma? Agressividade, insônia, mal-estar físico. Aí, às vezes, é preciso ter um tombo, né, dona Isaura? Para falar, opa, tem que começar. Vamos voltar para a escala zero, vamos voltar para o começo. Vamos recompor as energias. Está entendendo, Isaura, que eu estou dando esse exemplo para você, porque eu posso usar você como exemplo, que você me acata bem, né? Mas está entendendo que a sua participação nesse reequilíbrio é essencial? Aí sim, aí o resto nós fazemos. E por que nós estamos fazendo esse estudo, aproveitando esse gancho do Eusébio? Porque muitas vezes, muitos de vocês querem o maná, e o maná acabou. Não tem mais o maná do deserto. Né? E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês são deuses. E que tem um poder dentro de vocês, um poder maravilhoso. Eu fico pensando, quando vocês descobrirem que vocês têm o poder na boca, na ponta dos dedos, o que vocês vão fazer com isso? Porque se fosse hoje, vocês iam na lotérica, né? Eu tenho certeza, né? Essa capacidade de presciência, de premonição, vocês têm tudo isso. Só que vocês estão encarcerados por uma barreira calcária, né, que vocês criaram. Vocês se auto-engessaram. Né? Se auto-engessaram. Observem comigo. Nosso irmão Mauro, né, desencarnou de sábado para domingo. Nós preparamos ele durante 30 dias nesse estudo, falando de morte, como que deveria ser quando despertasse do lado de lá, preparando. E ele intimamente assimilou. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Mostrando a vocês que vocês têm grandes capacidades, que vocês têm grandes poderes, mas que vocês precisam fazer a parte de vocês. Né? Porque você cruzar o braço, na época de Moisés, 40 anos no deserto. Essa história de Moisés é toda errada, viu, gente? Um dia nós vamos, né, contar ela direitinho. Ela é toda cheia de erros históricos, de erros literários, de erros bíblicos, né? Mas pensa, 40 anos no deserto, um povo rústico, no mínimo rebelde, né? Você tem agricultura no deserto? Não tem. O máximo que se tinha ali eram as cabras, os rebanhos que foram acompanhando os escravos. Como é que escravo tem rebanho? Explica isso. Pode me explicar isso? Os escravos egípcios, né? Porque eles levaram os seus bens, levaram os seus rebanhos, levaram as suas cabras, levaram as suas ovelhas, os seus jumentos, os seus camelos. Escravo, né? O máximo que você tinha era esse rebanho dando leite, as mulheres fazendo o queijo, mas e os grãos? Né? Eles conseguiam trocar algumas cabras por grãos quando chegavam em algum oásis ou quando encontravam caravaneiros, né? no deserto. Era por troca, era por escambo. E aí eu te pergunto, baseado no que eles trocavam? Eles tinham recursos, porque senão você não troca. E os caravaneiros e os comerciantes do deserto, os tuaregues e tudo mais, eles não eram santos, não tinha esse negócio de fazer caridade, não. Olha só, eles eram escravos, pobrezinho daquele povo hebreu. De onde que esses escravos tiraram o ouro para fazer um bezerro de ouro? Eu só quero que vocês me expliquem isso.
Não é? Eu tô doido. Eu tô doido. E era muito ouro, né? Mas esse povo acomodado, que sempre estava encostado no Jeová, no Yahvé, no Alá, no nome que eles quisessem dar, né? De braço cruzado. Moisés tinha que pôr tudo na frente dele. Tirar a água da pedra, tirar leite da rocha. Então, senhor, faz cair o maná aí, porque tá difícil aqui. Né? Então, caiu o maná. O tal do maná. Agora, hoje, não tem mais maná. E nem vai ter. Não tem. Então, o que você tem que fazer? Recompõe a sua... Você está com problema? Está com problema. Você quer ajuda espiritual? Nós vamos ajudar. Mas sem você fazer a sua parte, não funciona. Porque eu posso fazer a minha parte. Mas vai ficar incompleto. Acabou. Você precisa tomar consciência que você é um cidadão universal, que você tem energia, que você tem poder, que você tem forças para agir. Então, é você que tem que dar o primeiro passo. E é uma questão de sincronicidade. A partir do momento que você arregaça as mangas, repensa. O que é repensar? Tirar o pensamento anterior e colocar um outro, né? Você angaria simpatias. Aquelas inteligências que estão na proximidade olham para você e falam assim: eu percebo o esforço mental daquela criatura. Vamos ajudar. E o contrário? E o contrário? Né? E aí depois ele fala, né, de reajustar as aspirações. Então, o que é reajustar as aspirações? Consertar os pensamentos. O pensamento destrutivo veio, o pensamento negativo veio. Olha, gente, tem pessoas que têm um resfriado, né? Nos procuram como se tivessem com metástase. Não é o corpo que está enfermo. É a mente. É a mente. A mente está totalmente enfermiça. E aí, quando a mente está enfermiça, mene sana corpore sane, e aí a mene enfermiça? A mente, quando está doente, o corpo fica procurando, às vezes, como que chama essas protuberâncias que os jovens têm? Uma espinha. Vira um tumor. Porque a mente quer, a mente trabalha para aquilo. Ela está gerando energia mental para alimentar essa situação. Né? Então, é preciso o quê? Reajustar as aspirações. E aí, por último, santificar os desejos. Bom, esse pensamento não me pertence, eu não quero, não, eu não vou entrar nessa frequência, não vou entrar nessa frequência. O que eu posso fazer? Vou andar de bicicleta, vou a pé para o meu trabalho, vou andar descalço, que é para sentir a terra, para descarregar as energias. Vou ouvir música, que não precisa ser as músicas clássicas, é a música que vai te elevar o espírito. É a música que vai... Ah, eu preciso encontrar amigos, porque os amigos... Tá certo. Né? E aí, depois de você reajustar as aspirações, os pensamentos, o que você vai fazer? Santificar os desejos. O que é santificar os desejos? Você volta para a sua frequência, você respira fundo e é mais um dia. E são mais 2 dias, mais 3 dias, mais 4 dias. E você vence os dias. E é por isso que o nosso querido Étios, ou Demétrios, nos disse na terça-feira, né? Você vai fazendo um dia de cada vez, e aí ele repete a frase de Jesus. Eu venci o mundo. Aí você vence o mundo.
Porque para vencer o mundo, você não consegue vencer ele abruptamente. Você não consegue abraçar o mundo, esmagar nos seus braços e falar assim, eu vou te vencer. Não é assim. Vencer o mundo é um passo de cada vez. E vocês lembram um estudo nosso no domingo, em que eu me lembro muito bem que o meu canal escolheu uma frase que dizia o seguinte: cada passo que eu dou, o mundo muda de lugar. 8 bilhões de criaturas dando passos em direção à luz, a Terra entra rapidamente na quinta dimensão. Agora, 100 dão e 7,9 bilhões retardam? Então, não vai demorar, porque nós vamos tirar. Coletivamente. Né? Porque agora é o que nós falamos, é o que Zillion falou na mensagem dele. Então, a partir até 2027, nós estamos esperando as providências, e daí para frente é o expurgo coletivo. Né? Então, a esse respeito, eu até queria falar uma coisa com vocês. Né? Hoje é o dia em que no planeta se comemora o dia de Micaelis, né? De Miguel Arcanjo, Astacharan, o Cristo cósmico e qualquer coisa que se queira chamá-lo. E é engraçado porque desde a saga dos Capelinos e desde toda a literatura bíblica que se tem no Atos dos Apóstolos em Pedro, que fala de Miguel, em tudo que se fala ali, tem sempre a associação dele vencendo os dragões com a sua espada flamejante. Ele cravando a sua espada no coração do anjo decaído, que é o símbolo, né, do dragão. Então, se você olhar, né, eu achei muito, muito significativo a imagem que o meu canal disponibilizou para vocês, porque o arcanjo Miguel, o Cristo, Micaelis, está exuberante, com a sua roupa de anjo das milícias celestiais, a sua capa, com a sua espada pisando no dragão, no anjo decaído, e cravando a sua espada. Aí você tem milhões de interpretações. A limpeza que se fez na zona umbralina de Capela e tudo mais. Vocês que são seres inteligentes, com tudo que eu já ensinei para vocês, qual é a leitura que vocês fazem desse quadro? Querida Neire, qual é a leitura que você faz desse quadro? Vou te ouvir. O que você, quando olha para esse quadro, você pode abrir aí a imagem? Uhum. Uma vitória. Uma vitória da luz, né? E assim, o ser, o anjo decaído, ele ainda está lá, né? Ele não foi expurgado, extirpado. Eu acho que é uma presença perene, sabe? Uma força constante. Esse quadro, para mim, me mostra uma verdade que não se esgota nunca, que não se esgota com o tempo. Porque ele está lá cravado e tudo, mas ele está ali, está no quadro. Lá, ele permanece. Gostaria de falar alguma coisa? Euler? Acho que é a constante transformação que se deseja. Fala aqui. A ação constante de transformação que ele deseja, ao cravar essa espada no coração desse dragão, para que ele também possa receber a luz e perceber a luz e buscar, de alguma forma, essa transformação. Porque ele não elimina, ele simplesmente injeta a luz nele. Ele procura transformá-lo de uma luz negra para uma luz branca. Estou muito orgulhoso dos meus discípulos. Todos dois estão certos. Lembra dos nossos estudos de polaridade? Uhum. Cristo superior, Cristo inferior. Quem é o dragão? O Cristo inferior.
o eu inferior. Uhum. Aquele eu bem inferior, material, instintivo, cruel, né? Pecador, que é a palavra que a humanidade adora, né? E o anjo de luz representa quem? Cristo superior. E é isso, é uma luta perene. Porque o Cristo, quando esteve aqui na Terra em essência, em um dado momento, ele sai da sua cristologia superior e vem na sua cristologia inferior quando ele se deixa envolver pela ira, agride os mercadores, quebra tudo aquilo ali em nome de um bem maior. Mas quem agiu naquele momento? Foi o Micaelis ou foi o dragão? Percebem? Lembra que eu falei para vocês que vocês têm um conceito muito radical da luz? É preciso agir. E quando você analisa um quadro desse, e você analisa, ele tinha que quebrar aquele mobiliário, ele tinha que agredir os mercadores, porque ele agrediu os mercadores. Ou vocês acham que os mercadores ficaram quietinhos, olhando ele quebrar e não reagiram? E não partiram para cima dele? Um homem de 2 metros e tanto com um hebreu, um fariseu de 1,60 m. Houve luta corporal. Por isso que o Pedro não entende quando Jesus se deixa, porque olha a oração que Jesus faz. Tendo olhos, não me verão. Tendo ouvidos, não me ouvirão. Tendo mãos, não me tocarão. E por que ele, então, se deixa ser avistado pelos soldados do Sinédrio? Ouvido pelos soldados do Sinédrio? E aprisionado, porque ele quis. Porque ele não tinha mais, ele precisava... Lembra do Pequeno Príncipe, senhores e senhoras? O Pequeno Príncipe precisava voltar para o seu planeta. Qual era o meio de transporte que ele encontrou? O veneno da serpente. O Cristo não podia mais permanecer em matéria. Ele ia explodir, não, mas desintegrar. Ele ia desintegrar. Como desintegrou. Cadê o seu corpo físico? Né? Existem 1000 teorias, até de que ele foi para Caxemira. Né? Ele desintegrou. Né? Então, ele precisava de um meio de transporte para que sua essência se desprendesse do corpo. E qual foi esse meio de transporte? A crucificação. Né? Então, é interessante fazer essas análises, né, para a gente poder entender o que a gente está vendo. Né? Então, primeira coisa, o cérebro depende do coração. As pessoas dependem umas das outras. E não... Quando vocês escutarem coisas do tipo assim, eu não preciso de ninguém, orem por essa pessoa. Orem pelo seu espírito, orem pela sua alma, porque ela tá bem derrubada. Ela não sabe de nada. Todos precisam de alguém. Você precisa de todas essas pessoas que criam os recursos para atender às suas necessidades básicas. Né? Mas você também precisa de atender necessidades espirituais que não estão nas mãos de sacerdotes, de gurus, de água benta, de igreja, de templo, de terreiro de candomblé, de nada. Que você precisa desenvolver. Olha, eu sempre digo, as religiões, elas não estão erradas, porque a massa precisa das religiões
para tentar colocar elas no enquadramento supostamente moral e espiritual. Mas os despertos precisam se conhecer. É isto. Descobrir o Deus que existe neles. E aí, Jesus perde a importância nessa autodescoberta? Não. Maria perde a importância? Não. As entidades extraterrenas perdem importância? Não. Porque você vai entender que você é parte de um todo. Que você é parte de tudo isso. Você é uma molécula, é um átomo de um corpo muito maior. Esse corpo é o Cristo. Né? Esse corpo é o Cristo. Então, a gente precisa ampliar a nossa mente. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, um pequeno problema te visita e torna-se o gatilho para que você pegue os seus pensamentos e volte lá atrás. Lá naquela situação inicial, por que eu estou sozinha? Por que essa solidão? Por que não sei o quê? Por que nada dá certo para mim? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Por que eu devo? Por que eu não saio dessa dívida? Né? Você entendeu? Você não está naquela situação, mas o seu pensamento, ele volta naquela aura, naquela energia lá de trás. Você deixou resolvido com a terapeuta há 3 anos atrás. Estava tudo resolvido, você teve alta. Detona um gatilho, e o gatilho, gente, quando eu falo de gatilho, eu brinquei agora mesmo com a Isaura, que é muito querida por nós, eu brinquei com ela, porque nós temos essa liberdade. O gatilho para a Isaura foi o cansaço físico. O corpo dela ainda não se recuperou de um tratamento muito sério. Um grande gatilho. De um tratamento muito sério. O corpo físico dela, por fora, está ótimo, mas alguns esforços, algumas demandas para ela ainda se tornam gatilho. E aí vem o cansaço, junto com o cansaço, às vezes vem o quê? A raiva, a revolta. Porque você está cansado, você quer descansar, você não pode descansar, porque você tem uma demanda muito onerosa pela frente. Você não pode descansar. E aí você fica irritado. Irritou, a sua usina parou de gerar energia. Retardou toda a sua produção de energia. Então, o que é a situação de vocês? Vocês já olharam para a luz do poste à distante? Como é que ela fica? Cintilando, pulsando, piscando. Porque a eletricidade, ela não é contínua. Não é isso? No caso de vocês, a luz espiritual, ela não é assim. A luz espiritual, ela é contínua. Mas vocês estão tão habituados com essa eletricidade descontinuada que vocês produzem um pouquinho de luz e para. Um pouquinho de luz e para. Vocês não têm uma produção contínua. Essa corrente alternada não é contínua. Não tem. Né? Então, o ser humano, ele precisa entender o seguinte, que ele depende um do outro. Né? Então, ser autônomo é uma coisa, mas ele não é autossuficiente, porque ele precisa sempre de alguém. Mas precisar de alguém não é se tornar escravo, né? Ou dependente de quem quer que seja. Né? Eu trouxe para o meu aparelho ela estava com muita dificuldade em elaborar
um determinado script para as cerimônias dela. Eu trouxe para ela não gostou não, sabe? Do que... Eu falei o seguinte, ela falou assim, mas eu não posso falar isso. As pessoas, a pergunta que ela estava fazendo é por que as pessoas se casam? Tentar chegar na resposta. Eu falei assim, uma coisa eu sei, as pessoas não casam para ter filhos. E não é verdade? Não casa para ter filhos. Embora para ter filhos haja necessidade de uma estrutura familiar, que nem sempre vai acontecer com um marido e uma esposa. Essa estrutura familiar, ela pode ser, hoje em dia, por exemplo, essa estrutura familiar pode ser o avô, a avó, a mãe e o bebê. Não é? E mais outras 300 mil configurações familiares. Mas o que eu estava explicando para ela é o seguinte, definitivamente, as pessoas não podem casar para assinar o mesmo nome do companheiro, da companheira, para ter estabilidade social, para regularizar a situação perante a sociedade, ou para ter filhos. Por que não pode casar para ter filhos? Por quê? Porque quando os filhos crescem, criam asas, batem asas e vão embora, aí o casamento acaba? Você casou só para ter filhos. E o que vocês têm visto ultimamente aí, em algumas situações? Casamentos de longas datas. O que as pessoas alegam? Agora que meus filhos estão adultos, independentes, já formaram, já casaram, agora eu vou viver a minha vida. Entendeu? Você tem que casar porque você quer construir uma relação de cumplicidade, de amizade, né? De companheirismo. Mas não para você ter estabilidade econômica, não para você regularizar sua situação frente à sociedade civil, nada disso. Aí ela não gostou muito, não quis falar isso, não, né? Mas veja bem, para sobreviver, o homem vai ter que atender um certo conjunto de necessidades. E nós, eu estou falando em nome do colegiado, estamos aqui para ajudá-los. Para ajudá-los a atender esse conjunto de necessidades. Nós queremos ajudá-los. Nós temos prazer em ajudá-los. O trabalho, a atividade que mais nos dá prazer, assim, pela doação que fazemos é o de terça, no sentido de poder chegar efetivamente, falar assim, deixa eu estudar o seu problema é esse, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? No sentido do prazer que nos dá de ter uma atividade em que nós podemos diretamente agir sobre aquelas pessoas que estão ali, né? Mas é o que a gente sempre está colocando. E a sua parte? E a sua parte? Né? Como é que você vai administrar a sua parte? Porque eu posso ir até aqui, ó, que é o que o Cristo me permite. Se eu for dessa linha para cá, eu estou me sobrepondo ao seu livre-arbítrio. Então, não vou mais. Para quem acompanha os trabalhos de terça desde o início, em que os arturianos falavam muito, que a câmara fechada, para eles, é uma resposta, não é um consentimento. Não é um consentimento. Então, assim, a pessoa quer o passe, ela quer a orientação, ela quer o estudo, mas ela não quer que entre na mente dela. E não é para qualquer um entrar mesmo. Você não pode dar essa permissão para qualquer um. Como é que você chega para uma entidade que você não conhece e autoriza ela a entrar na sua mente, a fazer uma busca? Você sabe o que é uma busca no registro acástico?
Nós vamos falar de modernismo espiritual nos próximos encontros. Você sabe o que é uma busca de registro acástico? E eu fico vendo as pessoas oferecendo isso a troco de moeda. Meus amigos, isso é coisa séria. Isso é coisa muito séria. Sabe? E as pessoas brincando com isso, né? Então, nós estamos aqui para atender às suas necessidades mais básicas, atender às suas necessidades espirituais e as artificiais, nós estamos aqui para ensiná-los a lidar com elas. Porque elas são reais. Você vai me dizer que elas não são reais? Elas são reais. Elas estão aí. Elas te cobram angústias existenciais para resolvê-las. Elas te cobram energia no sentido de você atender aquela demanda que ela te coloca. Então, elas são reais. Você as tornou reais, né? Então, por exemplo, uma necessidade fundamental do ser humano é alimentar-se, porque ele precisa, né, de sais minerais, de proteínas, né, de determinados elementos, né, vitaminas, para poder recompor, né, e manter o seu corpo vivo. Isso tudo que ele precisa, ele só vai conseguir colocar no seu corpo se ele tiver o quê? Prazer. Se o sexo, se a conjunção carnal não fosse provida de prazer, o homem não se reproduziria. Não é assim? Então, o que acontece? Deus, o Criador Supremo, através do Cristo, que é o Filho Criador, né, cria uma série de encantamentos alimentares que atraem o humano, né? Então, você veja, eu acho lindo os frutos do planeta Terra, né? A variedade dos frutos. Os frutos nas suas cores, né? Bonitas, fortes, o vermelho de uma maçã, o amarelo de uma laranja, o verde de uma uva. Eu acho muito bonito. E o sabor e o aroma, né? Então, torna isso atraente para que o homem possa o quê? Se alimentar. É uma necessidade básica que ele precisa satisfazer. Hoje, infelizmente, ele não satisfaz essa necessidade básica indo no quintal e recolhendo esse alimento. Então, ele precisa de um trabalho, né? Nós já vimos essa pirâmide aí de vocês. Ele precisa de um trabalho onde ele vai obter os recursos para poder adquirir isso. Aí o homem, ele cria uma necessidade artificial. Para que a gente possa colocar os sais minerais, né? As vitaminas, os micronutrientes, um hambúrguer, uma batata frita, um refrigerante, né? E não se satisfaz com isso. Eu fico olhando as publicidades, né, dos meios de comunicação. Esse produto é nocivo à criança. Aí a empresa vai lá e coloca assim, acrescido de vitaminas tal, de vitamina isso, de vitamina... Aí a mãe querendo justificar, né, a sua displicência educacional e o seu descuido nutricional. Tá tudo bem, ó, tem vitamina, tem tudo que ele precisa, né? Eu estou dando um exemplo banal aqui para vocês entenderem. Você tem as necessidades básicas e você cria necessidades artificiais. Pior, você não quer atender às necessidades básicas. Você não vai querer comer o arroz e o feijão. Você não vai querer comer a folha verde. Você vai querer... olha, se isso não aconteceu com vocês, você está com fome, é uma necessidade básica. Você tem o alimento na sua casa.
você pensa no quê? Em buscar fora uma necessidade, você gera uma necessidade artificial. E você está gerando um problema. Aliás, 2 problemas. Um físico e um financeiro. Né? Porque cada vez que você cede a as necessidades artificiais, você causa algum tipo de dano físico pelos exageros de substâncias químicas, conservantes e tudo mais, e gera um ônus financeiro que você poderia muito bem estar guardando para alguma outra finalidade. Com isso, nós não queremos dizer que não seja permitido. Não é isso. Ninguém aqui vai virar santo. Ninguém aqui vai virar faquir. Mas é para mostrar a necessidade do equilíbrio. Então, você precisa ter, nós vamos falar disso aqui, planejamento. Você se falar assim, bom, uma vez por semana eu vou satisfazer as minhas necessidades artificiais. Eu estou falando aqui uma divagação, mas para você ter equilíbrio, né? Porque a cultura desses meios de massa, no qual vocês transitam o tempo todo, ela vai te desenvolver necessidades artificiais que deixem de fazer de você gostar do arroz e do feijão, do fruto, do legume, para optar por um alimento artificial, que vai satisfazer a sua necessidade de fome, mas não vai satisfazer a sua necessidade de microelementos, de vitaminas, de proteínas, de sais minerais. E vai te gerar um ônus, porque se você pegar um preço médio de um alimento artificial e somar ele por 5 vezes por semana, por 3 vezes por semana, no final do mês, isso vai onerar o seu salário. E aí você vai apresentar para mim uma necessidade financeira que, quando a gente vai analisar, porque nós analisamos, viu, senhores? Quando vocês chegam para a gente, eu estou com esse tipo de dificuldade, nós puxamos o seu registro. De onde que originou essa necessidade? Ah, do alimento artificial, né? Da balada 4 vezes por mês, com o recurso que você ganha, tendo as necessidades básicas para satisfazer, de moradia, porque você não mora mais numa caverna, de vestimenta, porque você não veste mais um couro, que você matou o mamute, né? De alimento, porque você não planta mais a sua semente, não colhe mais a semente. Não vai ter condições. Então, é preciso ter discernimento, é preciso ter planejamento, né? Não, ninguém aqui vai virar faquir, ninguém aqui vai virar um monge budista, abdicar de todos os prazeres que o mundo, né? Que esse mundo material proporciona, porque não é assim que se faz. Mas é preciso ter autocontrole, planejamento, né? Então, o ser humano é um ser de necessidades, e de muitas necessidades. Se não fosse isso, a Neide não teria o trabalho dela, né, Neide? Né? É um ser de muitas necessidades. Mas ele tem muito mais necessidades do que ele teria, né? Se não fosse a influência das mídias, né? O convencimento das propagandas, das publicidades sobre as massas. E por que as massas cedem, né, a uma boa campanha publicitária, dona Neide? É porque você foi competente? Também, claro. Mas sabe por quê? Porque ela tem uma necessidade que precisa... Se você pegar o ponto, o calcanhar de Aquiles, que atenda aquela demanda,
ela se torna sua escrava. Ou fidelizada, que é uma palavra moderna para escravização. É escravização. Escravização, fidelização é escravização. E é uma autoescravização. Né? Então, nesse universo que vocês estão inseridos, senhores, vocês se deparam com uma série de necessidades. Mas a maioria delas são artificiais. Né? Você tem quantos conjuntos de roupa nos seus armários? Você usa todas? Vocês têm quantos pares de sapato, principalmente as senhoras? Quantas bolsas que combinam com os seus pares de sapato? Quantos vidros de colônias? Né? Então, vocês começam a perceber que vocês têm muito mais recursos do que as necessidades reais. E vocês se acham, e é o que nós queríamos falar hoje, mas já não vai dar tempo, vocês se acham o quê? Carentes. Carentes de tudo. De tudo. E aí, como que esse pobre ser, essa pobre entidade consegue? Você é um saco sem fundo, meu irmão. Eu não consigo te atender. Eu poderia ficar por sua conta. Perguntaram assim para o meu canal, mas como que o Ascante deixa passar por isso? Quem sou eu para atender esse saco sem fundo? Porque você está lá do lado, você atende essa necessidade deste minuto. Vamos lá, hoje eu estou com a Neire aqui me visitando, e aí eu estou aqui confabulando com ela. Vamos lá, dona Neire. Você atendeu a necessidade, a demanda, né, do seu cliente, expondo o produto dele numa grande campanha. E o senhor Euler viu aquilo, se sentiu atraído pelas luzes faiscantes, os neons faiscantes, né, das necessidades artificiais, e ele vai lá e adquire produto. Vamos imaginar que o seu cliente ele tem uma concessionária de veículos. E ele tem lá os veículos, né? Você está expondo a concessionária, a loja dele, não o veículo em si. E aí você está expondo as vantagens de ir naquela loja. O preço, o atendimento e tudo mais. Aí o Euler, atraído pelos neons faiscantes, vai lá. E lá tem um veículo que custa 20 mil reais até um veículo que custa 300 mil reais. O Euler só pode comprar o veículo de 20 mil reais. Ele compra. Atendeu a necessidade dele, artificial, naquele momento, por aquele veículo. E ele vai embora com o carro. Mas o bichinho lá dentro da cabeça dele vai continuar gerando aquele pensamento que eu falei que você não tem controle sobre ele, que você não planeja, que você não equilibra, ele vai continuar falando assim, não, mas eu mereço o carro de 100 mil reais. Eu mereço. Ele fica 6 meses com aquele carro que está atendendo perfeitamente a necessidade dele. Ele não tem condição do outro veículo. O que ele faz? Ele vai lá e troca o veículo por aquele outro que atende uma necessidade artificial. Porque a necessidade de transporte estava atendida. E aí ele onera o quê? A questão financeira. Porque, é claro, ele não fez um planejamento, ele está imbuído do consumismo, e o consumismo ele vai gerando transtornos compulsivos. Ele é viciante, porque quando você atende essa demanda de ir comprar um carro de 20 mil reais, você gerou uma quantidade tão grande de serotonina, de adrenalina, de todas as inas, te deu um prazer tão grande que você quer o quê? Mais prazer. E aí você não pensa na consequência. Você pensa no prazer.
E aí é que está a questão de você ter equilíbrio sobre você. E esse equilíbrio não é um terapeuta que vai te dar. Ele pode até te mostrar o direcionamento, mas é você que tem que trilhar. Porque o terapeuta, às vezes, vai te mostrar o direcionamento, mas quem vai ter que se esforçar para não sair daquele caminho é você. E aí, nesse sentido, eu já falei para vocês, eu sou um ótimo terapeuta. Né? Então, essas necessidades que muitas vezes vocês percebem como vitais, elas nada mais são do que resultado de uma cultura consumista. Né, dona Luísa? Você precisa de mais roupas no seu armário, mas você quer. Sabe onde que está a grande ponto de reflexão disso? É que na pirâmide de necessidades, a única que não se esgota nela mesmo é a autorrealização. Que está no topo. Está no topo. Todas as outras, se você tem necessidade de estar com fome, você vai comer até certo ponto, você não vai conseguir mais comer. Você vai fazer aquela necessidade e ele não cabe mais, não vai. Você vai ter uma necessidade de segurança, você passa a chave nas suas portas, você está lá dentro, você vai se sentir seguro. Agora, a grande questão aí de reflexão é que o verdadeiro poder é sufocar suas necessidades e não satisfazer. O grande poder é o seguinte, que quando você chega na parte de autorrealização, na verdade, existe uma outra pirâmide de ponta para cima, o contrário. Você entendeu? Imagina, a pirâmide é um triângulo. Você imagina esse triângulo invertido, começando ali na autorrealização. O que vai acontecer? Você volta às necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas? Alimentação, descanso, repouso, né? As necessidades fisiológicas de moradia, de tudo está ali. Só que isso num outro nível. E aí não é no nível que aí você sai de um casebre e você quer uma mansão. Não, é um outro nível. É esse nível que vocês estão entrando de falar assim, poxa, eu sei que eu sou um ser cósmico universal. Eu sei que eu sou um cidadão do universo. Eu sei que eu estou na Terra tomando uma chuva. Eu sei que eu quero ir para uma casa muito melhor. Aí já não é a casa de parede. Você começa, e isso feito em vida, Neire. Feito aqui. De você falar assim, você lembra a situação, o estresse do meu canal com casa própria? Casa própria, casa própria. Minha filha, por que você precisa de uma casa própria? Você tem uma casa própria, mas é alugada, mas é sua. Você está habitando ela te pertence. Você não vai levar nem a própria, nem a alugada para onde você vai. Entende a diferença? Então, você começar a trabalhar aqui na existência, esses níveis todos dessas necessidades. Aí a sua segurança não está mais no medo de um ladrão te assaltar, de um criminoso cometer uma violência com você, de ter um bom emprego, porque isso entra na questão de segurança, né? De ter um seguro de vida, um plano de saúde que vai te trazer. Aí o seu tipo de segurança é outro. Você quer a segurança de não ter o assédio de um obsessor. Você está entendendo? Você quer a segurança de não ter entidades extraterrenas te influindo no seu pensar de forma negativa. Aí você passa para aquela parte de status, de posição, de reconhecimento e tudo mais, é outro tipo de reconhecimento que você quer. Você não quer mais ser reconhecido pelo seu sucesso profissional. Você quer ser reconhecido pela sua bondade, pelo seu caráter, pelas suas atitudes como ser humano, não como publicitário, médico, engenheiro, não. É como ser humano.
E aí volta na autorrealização. Mas aí a autorrealização, você entende o tanto que ela já está ampla? Porque ela está no nível consciencial. De você não pensar mais como indivíduo. Você passa a pensar como coletividade. E você agrega todas as consciências que têm aquele mesmo padrão de pensamento. Por que os arturianos não falam? Eu estou aqui dando o nome de Lord Etios, eu falo em nome da consciência arturiana. Porque todos que estão com ele têm o mesmo tipo de pensamento e vibração, embora sejam individualidades. Pode manifestar qualquer um Zé, uma Maria, um João, mas eles vão sempre manifestar com o mesmo tipo de pensamento. Então, é lá na base do que é a sua pirâmide, que hoje é o topo. É o inverso da pirâmide. Né? É a autorrealização espiritual, consciencial. Então, muda tudo. Né? Então, é isso. Essa sociedade contemporânea de vocês, ela gera essas necessidades, frustra vocês, porque vocês não conseguem atender a todas as demandas, por essa frustração, gera um estresse, uma concorrência silenciosa, né? Uma competição, porque antes as competições eram muito acirradas, hoje não, elas são veladas. Elas são veladas, mas elas são reais. E isso gera em vocês estresses, angústias, vira depressão, vira obsessão, vira enfermidade. E é por isso que eu estou falando, vocês têm que andar 50% do caminho. Como é que eu vou usar minha varinha mágica, meu condão, para poder tirar de dentro de vocês algo que foram vocês que colocaram? Eu vou ensinar vocês como sair disso. Lembra que eu falei assim que não é muleta. As entidades extraterrenas não são muletas e não podem ser muletas, como foi até agora. Até agora. Porque por mais que a codificação tenha trazido à humanidade esses conhecimentos, as pessoas continuaram usando Bezerra de Menezes, Caibar Schutel, né? Gabriel Delamy, e mais aí uma infinidade, como o quê? Como muleta. Para andar por eles, para caminhar por eles, para fazer por eles. E como que eles vão fazer se o problema está dentro da individualidade? E aí eu ensino para... Vamos entrar para dentro? Vamos para dentro? Vamos para lá buscar a solução? Que está lá dentro. A resposta está lá dentro. A partir do momento, você não precisa deixar de ser vaidoso, você não precisa deixar de gostar de comprar a sua roupa, o seu sapato, mas você precisa ter controle sobre você, sobre o que você quer, sobre o que você precisa. É essa a diferença, né? Planejar a sua vida. Eu falei para vocês um dia sobre o pagamento do dízimo, que o dízimo deve ser pago para o próprio indivíduo. 10%, pelo menos, dos seus recursos mensais devem ser pagos para você. De que maneira? Você se paga todo mês, você guarda lá 10% dos seus recursos. E o que eu vou fazer com esses recursos? Aproveite, goze, usufrui, porque você tem direito. Você trabalhou, você está pagando a você pelo seu trabalho. O resto, você precisa atender essas necessidades, porque você só atende necessidades. Não é assim? Você tem inúmeras necessidades. É a luz, é o equipamento, é a televisão, é a roupa, é a moradia. Então, agora você precisa o quê? Se pagar, porque é você que está trabalhando, é o seu corpo que está trabalhando. Pague pelo esforço do seu corpo. E usufrua esse recurso se dando roupas à vontade, com aquele recurso. Viajando,
fazendo o que você quer. Né? Então, é uma questão de vamos trabalhar com esse planejamento. Né? E aí vem as necessidades espirituais. Mas o incrível dentro dessas necessidades espirituais, porque quando você pensa em necessidade espiritual, você pensa sempre nessas necessidades de ordem interior. Então, a pessoa, ela tem uma necessidade de chorar, que é uma necessidade espiritual. E ela tem necessidade de orar, de conversar com Deus, de ter uma fé, de acreditar numa força superior. Né? Ela tem necessidade de acreditar que a vida não acaba com a morte. Isso é inerente a ela. Por mais que ela não entenda, ela não seja espírita, não é espiritualista, ninguém explicou muito bem isso para ela, mas ela tem uma crença inata de que alguma coisa ali sobrevive. E que eu vou encontrar com essa coisa, com essa força. Vocês sabem o que é. Né? E o mais incrível é que elas não podem ser consideradas de ordem artificial, mas as individualidades, os indivíduos geram necessidades espirituais artificiais, por incrível que pareça. Acreditem se quiserem. Né? Nós vamos explicar sobre isso. Então, assim, você não pode igualar as questões de manifestação das necessidades espirituais, porque cada povo, cada língua, cada nação tem um costume diferente, tem uma tradição diferente, tem uma maneira diferente de manifestar, né, essa necessidade espiritual. Então, você não pode igualar. A necessidade espiritual manifesta aqui no país, no Brasil, ela é totalmente diferente do que é manifestado nos países de cultura islâmica, ou de cultura hinduísta, ou de cultura taoísta, ou de cultura budista. Embora dentro deste país, que supostamente é laico, existam manifestações esporádicas dessas culturas, mas é diferente. É diferente, porque se para você, ou para o católico comum, o evangélico comum, Cristo é Deus, para o hinduísta, Krishna é Deus, Shiva é Deus, Brahma é Deus. E embora para os budistas não haja um Deus, porque eles não são, né, deísticos, não são monoteístas nem nada, há o quê? Um ser sagrado, ou vários seres sagrados, que cumprem o mesmo papel. Aí você fala assim, eles estão errados, quem está certo somos nós, que sabemos quem é Deus, quem é Jesus. Não! Porque são formas diferentes de que o Criador se manifesta. Aí, em um determinado momento, você descobre que Krishna é uma manifestação crística, que Shiva é uma manifestação crística, que Buda é uma manifestação crística. E aí? Vai da idade espiritual, vai da cultura, vai da língua, vai dos costumes, né? Mas essas necessidades espirituais, elas estão no âmago, né? Elas estão... Qual é o tempo que eu tenho? Elas estão no âmago da individualidade. Ela precisa acreditar, né, em alguma coisa para poder atender essa necessidade. Aí você vê o seguinte, a pessoa, qual a sua religião? Eu sou cristão, não frequento nada. Tá ótimo. E aí morre um ente querido da pessoa. E aí essa pessoa, ela passa por todos aqueles processos do luto, de negação, de agressividade, de autodestruição, e depois ela vai, inevitavelmente, buscar, né, atender a sua necessidade espiritual de acreditar que aquela entidade que ela perdeu, que aquele ser que ela supostamente perdeu, está vivo, de alguma forma. Continua vivendo de alguma forma.
Então, ela vai procurar uma crença, uma manifestação religiosa que dê a ela a sustentação para atender essa necessidade, essa demanda que ela tem, né, de satisfazer, né, essa vontade de que o outro não tenha morrido. Entendeu como é que é? Né? Então, embora o budismo seja diferente do catolicismo, que é diferente do espiritismo, do espiritualismo, do hinduísmo, etc. e tal, todos têm algo de comum entre eles, que é uma crença numa força superior. Por quê? Porque todos são filhos do mesmo Criador. Né? Tem a mesma origem. Né? E essa origem comum está de acordo com a evolução espiritual de cada povo, o adiantamento ou retardamento no seu progresso moral e espiritual, e vai se manifestar de uma forma. Esse país, por ele ser supostamente laico, né, ele tem essa abrangência muito ampla de ser uma crença transversal, né? De ter essa transversalidade entre as crenças. Eu não gosto de usar a palavra ecumenismo, mas de ter essa transversalidade. Você vê, às vezes, a pessoa ela está aqui comigo, assistindo o meu estudo, e ela vai na missa no domingo. Ou ela vai na sessão kardecista. Ou ela vai no culto evangélico. Então, tem essa transversalidade. Né? Esse país ele foi feito para isso, para receber todos os núcleos e unificar. Todas as manifestações. E unificar, no futuro, unificar. Né? É o que nós chamamos de religião comum, que é o amor. Né? Então, necessidade de orar, né? Necessidade de sobreviver além do corpo físico, de acreditar na vida pós-morte, necessidade de ter uma religiosidade, de expressar uma fé. Você vê que a pessoa ela não entende a fé que ela tem, mas ela vai no centro tomar passe. Embora ela não entenda nada do que está acontecendo. Ela não sabe o que é o passe, ela não sabe como que o passe age sobre ela. Mas se eu tomar o passe, eu vou ficar bem. Ela acredita que é isso. Né? Esse passe me ajuda, então, é isso. Ela vai na igreja católica, ela comunga a hóstia, mas ela não sabe a representação, é o corpo de Cristo. Mas ela não entende o que isso, a abrangência desse significado para ela. O evangélico passa pelo batismo das águas. Pergunta para ele se, não, mas agora eu renasci, eu sou um outro homem, mas ele está fazendo as mesmas coisas que ele fazia ontem. Está tendo o mesmo comportamento que ele tinha ontem. Como que ele renasceu, que ele é um novo homem? Entende? Né? Então, algumas necessidades espirituais. Evoluir moralmente. Evoluir espiritualmente. Despertar a consciência adormecida. Está na hora. Né? Buscar a Deus no templo interior. Em vez de subir a escada da penha de joelhos. Né? Vamos buscar Deus no templo interior. Introjetar verdades. Introjetar verdades. Como, por exemplo, a vida é eterna. Ninguém morre. É uma verdade. Eu sou Deus em mim. É uma verdade. Eu sou Deus em mim. Né? Eu sou luz. Pensem sempre naquela imagem do arcanjo Miguel com a espada sobre ele mesmo.
A dualidade, a polaridade. É um enfrentamento, Neire, como você disse, perene. Mas sempre ter esse conflito, né? Praticar a caridade amplamente, pois só ela vai testemunhar a seu favor. É o bem que se faz. Esse bem não precisa necessariamente ser material, né? Não precisa necessariamente ser material. E amar indiscriminadamente, não julgando, perdoando, praticando a resiliência, a compaixão, né? Então, isso são necessidades espirituais da contemporaneidade. E essas necessidades aqui, infelizmente, são para poucos. Porque a maioria está embotada nas necessidades artificiais da matéria. Então, nós vamos falar sobre o ser carente, né? O ser carencial, no nosso próximo encontro, né? Discutir sobre tudo isso, para vocês se tornarem nossos colaboradores, para trabalharmos em cooperação. Nós fazemos a nossa parte, vocês fazem a parte de vocês, e todos serão beneficiados, né? Andar com as próprias pernas, sair da zona de conforto, não usar muletas. Quais são as muletas que você tem usado ultimamente? Para pensar, faz uma reflexão. O que você tem usado de muleta ultimamente? Né? Preciso fazer essas autoanálises, né? Esses autoquestionamentos, se conhecer. A partir do momento que você se conhece, que você conhece os seus limites e que você conhece a sua capacidade, né? As suas habilidades, você se respeita. Você se respeita, você fala, opa, não, você não vai fazer isso comigo, não. Olha Jesus lá com os vendilhões do templo. Não, vocês não vão fazer isso aqui na minha casa, não. Porque você conhece as suas limitações e você conhece a sua capacidade, as suas habilidades. Então, você se torna senhor de si. Instaura no seu corpo uma enfermidade, mas você não se torna doente. Olha a diferença. Mas eu estou com câncer, você está com enfermidade. Você não está doente. Às vezes você está gripado e está muito doente. Porque você gerou uma necessidade carencial, que nós vamos falar depois, né? De atenção, de reconhecimento, né? E você se torna doente. Então, todas essas coisas que nós estamos falando é no sentido de mostrar a vocês que nós estamos aqui para colaborar, para ajudar, para auxiliar cada um de vocês em todas as suas necessidades, né? Mas nós precisamos da contrapartida. Nós precisamos da contrapartida. Precisamos que vocês nos ajudem a ajudar vocês. Será que é tão difícil assim? Nos ajudar a ajudar vocês? Porque é o que nós queremos, né? Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando a tristeza, né, inadvertidamente visitar os corações de vocês, quando o desânimo bater na porta de vocês, quando a descrença, né, rondar a casa de vocês, voltem para dentro. Venham para dentro, uma boa música
pratiquem a autoconcentração, escutem uma das meditações, você está colocando lá os nossos... Tem que colocar. Escutem uma das meditações, repita a meditação e se reencontre. Você vai começar devagarinho a entender o quanto você é poderoso ou poderosa. E o resto, deixa com a gente. Porque cada um de vocês aqui, ó, está dentro da nossa nave. Nós não vamos deixar ninguém para trás, não vamos descuidar de ninguém.